segue no Twitter, você com certeza já me ouviu falando sobre Banana Fish. Porque eu sou completamente obcecada por esse anime. Ele é uma obra-prima, ele tipo, tem que ser exaltado. Ele devia tipo, ser tombado e virar patrimônio histórico do Japão, entende? Mas o fato é que muito poucas pessoas, pelo menos meu círculo de amigos, conhecem Banana Fish. Então eu resolvi fazer esse vídeo sobre o anime pra tentar, quem sabe, conseguir mais fãs pra ele, né? Vamos lá? Banana Fish é um anime que estreou esse ano, mas que é baseado num mangá de 1985. Se você for pesquisar o mangá, você vai ver que ele tem aquele traço horrível dos anos 80, mas o anime é muito bonito e, tipo, tanto a aparência dos personagens quanto a direção de arte são muito bem feitas e muito boas. Como eu falei, ele é uma obra-prima, literalmente. E o fato dele ter sido escrito em 1985 só torna as coisas ainda mais interessantes, porque, assim, se ele já é um tapa na cara da sociedade hoje, imagina naquela época, entendeu? Eu vou descrever um pouco o primeiro episódio sem muitos spoilers, só pra situar vocês um pouco na história. Tudo começa com uma prequel que se passa na Guerra do Vietnã. Originalmente isso acontecia numa outra guerra, mas eles acabaram colocando a história do anime pra se passar hoje em dia, então eles acabaram fazendo a Guerra do Vietnã, que vinha um pouco depois. Se eu não me engano, no mangá era a Segunda Guerra, não era a Guerra do Vietnã. Nessa cena, um cara do exército, ele simplesmente, tipo, surta e começa a atirar nos companheiros dele. E ele é imobilizado, e quando ele finalmente tá imobilizado, a única coisa que ele repete é Banana Fish, Banana Fish, Banana Fish, sem parar. Flash forward pros dias de hoje, Nova York. Ash Lynx é o jovem líder extremamente gato de uma gangue. Ele se depara com um cara num beco escuro que entrega alguma coisa pra ele e murmura um endereço. Esse homem morre e logo depois o Ash descobre que ele foi assassinado à ordem de um cara chamado Papadino. O Papadino é ninguém mais, ninguém menos que um super chefão da máfia que um dia acolheu o Ash. Já no primeiro episódio fica muito claro que a relação deles é muito conturbada e que o passado deles envolve muitas drogas, prostituição, manipulação e várias coisas desse tipo. O Ash saca na hora que o Golzinho queria aquilo que o cara entregou pra ele, mas ele se faz de sonso. Ao mesmo tempo, desembarca em Nova York o Eiji, um garoto japonês super fofo e tímido que tá trabalhando como assistente de um fotógrafo que foi pra Nova York pra fotografar as gangues de lá. Por conta disso, eles acabam conhecendo o Ash e a partir desse momento, o destino dele está selado. Eles acabam se envolvendo em toda a confusão entre o Ash e o Golzinho, e o Eiji acaba criando uma relação muito próxima com o Ash. Algumas pessoas vão assistir esse anime e dizer que não é nem yaoi, nem boys love, e que fujoshis ficam vendo yaoi onde não tem. Mas, gente, simplesmente não dá pra negar que existe uma tensão romântica entre esses dois. É um romance totalmente construído em cima de subtexto, mas que é muito mais romântico que muitos romances que eu vi em outras histórias. Simplesmente não dá pra não shippar, mesmo que você não curta yaoi. É de longe o melhor desenvolvimento amoroso que eu já vi na minha vida. Tipo, eu uso Banana Fish como exemplo de tudo nesse sentido. Tipo, toda vez que eu preciso construir um casal eu penso em Banana Fish. E falando em yaoi, todo mundo da comunidade LGBT sabe que, apesar da representatividade ter crescido muito nos últimos anos, os papéis LGBTs geralmente são super estereotipados e eles geralmente aparecem em história de romance ou de comédia. Pois bem, Banana Fish é um anime que praticamente só tem personagens LGBT. E ele fala sobre máfia, sobre guerra, sobre droga, sobre luta, sobre um monte de coisa. Não é nada estereotipado. Apesar que eu tenho que admitir que as mulheres não têm um papel lá muito forte nessa história, mas é, tipo, tão bom que você acaba relevando isso, entendeu? Aliás, eu já mencionei que é um shoujo. Quando eu descrevo o enredo assim, dá a impressão de que ele é um shounen, mas na verdade ele foi publicado na Besatsu Shoujo Comic, ou seja, ele é considerado um shoujo e ele é prioritariamente voltado pra mulheres. Tipo, sabe quando a gente reclama que os shoujos são sempre todos fofinhos e geralmente sobre garotas mágicas? Pois é, esse aqui fala de máfia, de drogas, de prostituição, de um monte de coisa. O único alerta que eu preciso fazer aqui é que Banana Fish é um anime muito pesado. Tem muita violência, muita morte e muito sangue. E não é tipo qualquer morte, tem umas mortes que são realmente muito pesadas psicologicamente.
Então, se você não estiver num bom momento ou se você for fraco pra esse tipo de coisa, eu acho que talvez seja melhor não assistir. Bom, gente, esse meu vídeo sobre Banana Fish está aqui declarado meu amor eterno por esse anime. Eu amei tanto que eu mandei estampar uma camiseta, porque eu não achava a camiseta dele em lugar nenhum. Se você já assistiu, comenta aqui o que você acha. Tenta colocar alerta de spoiler, né, pros coleguinhas não verem se tiver spoiler no seu comentário. Se você não assistiu, vai lá, assiste e comenta aqui o que você achou e se você gostou da minha recomendação, tá bom? Se você quiser ver mais coisas sobre Banana Fish, ver eu surtando sobre Banana Fish, porque ainda faltam muitos episódios, me segue no Twitter, porque eu fico toda quinta-feira só falando de Banana Fish, praticamente, que é quando saem os episódios. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de seguir o canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.